Nós vamos ler hoje, livro de Lucas 14, do 7 ao 14, tá bom? Na NTLH, tá trazendo o título de Humildade e Hospitalidade. Tá dando um pouquinho de microfonia. Posso ler? Vou ler na NAA, tá bom? Para os revoltados da igreja. Vamos lá. Livro de Lucas, capítulo 14, do 7 ao 14, tá? Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que, quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Depois Jesus disse ao que o havia convidado: quando você der o jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de eles não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Amém? Gente, nós estamos falando sobre vida na vida. É uma série assim que eu e o Wellington conversamos muito e casou muito no período que o Wellington queria começar a série de vida na vida, a gente assistir The Chosen, né? E aquilo mexeu mais ainda, eu acho que com quem assiste, mexe mais ainda com a sua imaginação. Algo assim que você já tem muito vívido, mas te deixa mais ainda entrosado assim nas histórias de Jesus. E hoje, quando eu vou ler todas as histórias, é muito engraçado que eu penso em várias cenas assim de como provavelmente foi. A gente sabe que a Bíblia, ela não conta detalhes, né? São histórias. Então não tem detalhes. Ele ficou 5 horas na casa dessa pessoa. Às vezes ele diz, ele passou uma noite. Mas não conta, eles jantaram, eles almoçaram, né? Eles tomaram café, eles deram risada. Não é assim. A Bíblia é muito rápida. Então, o que a gente precisa é ter esse coração e uma mente, né? Para imaginar mesmo esse Jesus humano que ele foi. E estudando um pouco sobre o livro de Lucas, a gente sabe que ele não foi discípulo, mas ele foi alguém que foi averiguar muito a história de Jesus, né? Ele que ficou com Paulo enquanto Paulo estava preso e cuidou de Paulo enquanto Paulo estava preso, né? E Lucas, nesse período em que Paulo estava preso e Lucas estava com ele, ouvindo tudo, né? Que Paulo falava sobre Jesus, ele vai para Israel para pesquisar a história de Jesus. Então ele começa a contar os relatos. Algo muito interessante no livro de Lucas é que Lucas ele trata a humanidade de Jesus. É totalmente diferente, né? A gente vai ver que Lucas retrata muito como Jesus, além dele ser humano, para quem era a sua maior atenção. E a maior atenção de Jesus não era com os fariseus, não era com os mais importantes, mas era com os pobres, era com as viúvas, era com as mulheres. No livro de Lucas, algo que eu achei muito interessante é que num período que nós, como tivemos três ministrações sobre Maria, e o Wellington contou um pouco para nós como na época de Jesus, né, no período assim antigo, nem é só na época de Jesus, né? Um tempo atrás também as mulheres eram tão pouco valorizadas.
a mulher não tinha crédito nenhum e tinha que ser de acordo com o homem, Jesus vem na contramão de tudo isso. E Jesus chama mulheres, sim, para participar da missão dele. Então, só no livro de Lucas, Lucas conta 43 pessoas, mulheres, que fizeram participação na vida de Jesus. Então, nos outros livros, eles até contam alguma, mas no livro de Lucas ele relata 43 mulheres que fizeram diretamente participação em que Jesus curou o seu filho, em que participaram do ministério de Jesus, em que Jesus chamou para participar. Ele conta que as mulheres participavam com ele, né, quando ele estava indo em viagens. Então, eu achei isso muito interessante porque Jesus nunca menosprezou uma mulher. Jesus nunca menosprezou os pobres, Jesus nunca deu honra para quem naquela época era venerado, né? Mas sim, ele estava mostrando para nós essa humanidade e o quanto que ele era Deus, mas que ele não se importou ser igual a Deus. Antes ele se despiu e se fez como homem, como nós, para nos mostrar, como a gente vai falar hoje aqui, sobre o que é ter humildade. Um pouco antes, eu não vou falar muito só do versículo 1, Jesus foi convidado para estar nessa casa. Então a gente leu a partir do 7, que ele vai começar a contar uma parábola, mas ele está dentro de uma casa. E é uma casa de um dos principais do fariseu, vai contar para nós. Ele está na casa de um dos principais do fariseu, provavelmente era depois de uma reunião que eles tinham, né, esqueci o nome, e eles estavam juntos nessa reunião e o fariseu convida ele para ir até a sua casa. Provavelmente esse já é um período em que está próximo da morte de Jesus e eles estavam sempre procurando uma ocasião para pegar Jesus. Então, esse fariseu, a gente não pode afirmar, mas assim, como eles estavam sempre procurando uma oportunidade para pegar Jesus, aqui, como era num sábado, eles tinham voltado da sinagoga, então eles estão indo para a casa desse fariseu para comer. Só os homens, né? Os homens que iam juntos e as mulheres estavam na cozinha preparando a comida. Chegando nessa casa, gente, algo já não sabemos se é porque os fariseus plantaram essa pessoa ou se essa pessoa, porque a gente sabe que aonde Jesus estava, sempre alguém vinha ao seu encontro para ser curado, para ser liberto, e chega até ele um homem que a Bíblia chama de hidrópico. Um homem hidrópico vem até ele para ser curado. E ele pede para Jesus a sua cura. Um homem hidrópico, gente, era alguém que tinha uma barriga d'água. Não era uma doença, não era considerado uma doença, mas essa enfermidade significava que o que estava acumulando aquele líquido na sua barriga podia ser no fígado, nos rins e nas suas vias do coração. Então, não era a barriga inchada, não era que era a doença, mas era uma das causas da doença que tinha por trás daquela barriga d'água. Então, era um líquido que inchava toda a parte do seu corpo, mas principalmente a barriga. Então, esse homem chega para Jesus e pede para ser curado. E aí, a Bíblia vai nos relatar que Jesus vira para os mestres da lei e diz para eles: a lei permite curar no sábado ou não? E Jesus sabia muito bem o que a lei dizia, não é verdade? Mas Jesus queria saber o que esses fariseus, os mestres da lei, diriam. É alguém que está precisando. E todos ficaram em silêncio. E é claro que Jesus se compadeceu desse homem e o cura. Esse homem vai embora e nós começamos o versículo 7, que quando Jesus começa a contar a parábola. Porque aquilo já deixou Jesus muito triste. Pensa, as pessoas estavam ali, mestres da lei, que pregavam a Torá, que pregavam a palavra de Deus. E porque era um dia que para eles era lei, alguém está se compadecendo de uma cura e eles preferem ficar em silêncio do que se comprometer com o próximo, né? com os mestres da lei ali, para não se queimar, vamos dizer assim, se eu concordar com ele, eu também posso ser preso, eu também posso morrer, então eu prefiro me calar.
Eu não quero enfatizar essa história, porque é claro que só do 1 ao 7 a gente já tinha uma ministração sobre o quanto Jesus sempre se compadece das pessoas, o quanto ele não veio aqui para ser aplaudido. A gente vê que Jesus em nenhum momento gostava de ser ovacionado. Em todo lugar que as pessoas iam a Jesus para querer milagres, para ficar ali ovacionando ele geralmente ia embora. Ele ia para o monte, ele falava, pega o barco e vamos embora, porque aqui as pessoas estão me procurando pelo motivo errado. Então Jesus, quando ele vem para a terra, ele sabia muito bem a missão dele. A missão dele era salvar as pessoas, fazer com que as pessoas tivessem ele como exemplo, tivessem ele como filho de Deus, mas que não o procurassem pelos motivos errados. E hoje não é diferente. A vida na vida de Jesus vai nos mostrar exatamente isso. Jesus não quer que a gente olhe para ele pelos motivos errados. Nós não temos que querer ter vida com Jesus pelos motivos errados. Quantas vezes a gente vai aos pés de Jesus pelos motivos errados? Então, a primeira lição que essa passagem nos ensina é que Jesus, quando ele se compadece desse homem, e ele faz essa pergunta muito simples, né? Mas para aqueles homens era algo que ele estava ferindo a lei. E eu fiquei pensando que o quanto muitas vezes a gente é omisso em ajudar alguém. Muitas vezes pensando no que as outras pessoas vão falar, ou pensando de, será que isso aqui eu vou quebrar a lei? E o que era mais importante ali? A vida da pessoa ou a lei que era imposta pelo homem? É por isso que tudo a gente precisa pensar em tudo que a gente faz. Porque se a gente ajudar só quem nos ajuda, se a gente fizer só para os que fazem para nós, isso não tem proveito algum. Aquele homem que Jesus estava curando, ele não tinha nada a oferecer a Jesus. Ele não tinha nada para oferecer aos fariseus. Porque a gente podia pensar assim, se esse homem tivesse dinheiro e ele tivesse sofrendo dessa enfermidade, talvez os próprios fariseus, que nessa época o Império Romano, eles tinham... que existiam os cobradores de impostos, então eles juntavam uma grande renda do povo judeu. Então eles, além deles terem uma grande renda que vinha do povo judeu, o Império Romano, o que acontecia? Os fariseus, os saduceus também participavam dessa corja, vamos dizer assim, desse povo que era dinheiro. Era dinheiro que eles queriam. Então tudo envolvia dinheiro. Eles não queriam saber, era algo que Jesus disse para eles. Vocês me adoram de lábios, vocês por dentro, vocês são tudo como sepulcro caiado. Eu conheço o coração de vocês, por fora vocês estão pregando a lei. Às vezes, como a gente vê na palavra de Deus, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas por dentro, Jesus conhecia muito bem quem eles eram. Então, nesse período, era o período que o povo judeu também pagava muito imposto. E o próprio povo, que os saduceus, os fariseus, que tinham que cuidar do povo, se juntou com o Império Romano para ser mais um fardo para o povo. Então Jesus vem nesse período que ele não cobra R$1 para curar ninguém. Que ele diz que ele não tinha onde repousar a sua cabeça. E ele faz tudo isso por amor a uma humanidade que a gente vê no final, que ele se sente abandonado até mesmo por Deus na cruz. Então, falar dessa história, que nós vamos falar do 7 ao 14, que é quando Jesus vai falar sobre humildade e hospitalidade, é algo que na vida de Jesus, nos ensina. Então, o vida na vida de hoje, que eu quero compartilhar com vocês, é que todo aquele que tem uma vida na vida de Jesus, ele não é mais da forma que ele quer ser, sabe? Ontem eu estava compartilhando isso com o Wellington, falando, poxa, eu tenho sentimentos no meu coração muito humanos, muito de Deus, o Senhor sabe que eu não estou fazendo isso porque eu amo essa pessoa, mas eu estou fazendo porque eu te amo. E é triste, porque eu queria ter o sentimento de que amo esta pessoa,
Mas eu ainda não tenho, mas eu falo, por amor a Deus, eu mato o meu eu para fazer algo por outra pessoa. Então, na vida de Jesus, quando a gente tem uma vida com Jesus, a gente não vive mais as nossas vontades. Porque se a gente está vivendo as nossas vontades, então a gente está pegando Deus para ter uma vida de acordo com o que eu quero, não do que aquilo que Ele quer para nós. Ele foi o nosso maior exemplo. Então, quantas vezes a gente diz, não, Jesus, eu quero o Senhor, mas eu quero o Senhor de acordo com as minhas vontades, de acordo com os meus desejos. O que os fariseus aqui, gente, é claro que isso já estava previsto, que Jesus morreria por amor a nós, mas pensa aqui comigo, se fosse ao contrário, se Jesus tivesse vindo num cavalo, sei lá, alguma coisa assim, como rei, tivesse já asas de anjo, se ele tivesse muito dinheiro, vocês acham que as pessoas não aceitariam ele de outra forma? Com certeza, mas Jesus veio da forma mais humana e humilde possível. Ele era filho de José e Maria, carpinteiro, ele teve que trabalhar, ele teve que ralar. Ele ia para outros lugares. A gente vai ver a Bíblia que ele diz para os discípulos, vai até aquela casa que vai ter uma pessoa que separou um lugar só para nós participarmos da última ceia. Então, tudo com Jesus, ele providenciava, mas não era nada que ele tinha. Todas as multiplicações que a gente vê, Jesus multiplicou porque ele era divino, ele era 100% humano, 100% Deus. Mas ele não tirava dinheiro do bolso e falava, vai comprar. Então Jesus veio mostrar pra gente que não é, que ele não quer que, não, o problema não é as pessoas terem dinheiro, mas é o amor ao dinheiro, muitas vezes faz a gente tropeçar, muitas vezes faz a gente amar tanto dinheiro que a gente se esquece de olhar para o que realmente importa. E o que realmente importava não era a posição. Não era o que os fariseus e os saduceus pensavam, os mestres da lei, mas o que importava para ele era a vida do próximo. Então é isso que nós precisamos entender. Ter vida na vida de Jesus é para que a gente tenha esta vida e compartilhe esta vida com a vida de outra pessoa. Então não adianta eu dizer, eu tenho vida em Jesus, mas eu não compartilho a minha vida com outra pessoa. Não existe essa possibilidade. Uma vida que tem vida com Jesus, ela compartilha essa vida com a vida de outras pessoas. É muito engraçado que o Vitor, ele é super tímido. Só com quem ele já conhece que ele é mais assim, aqui na igreja. Mas o Vitor é muito tímido. E o Vitor, além dele ser tímido, ele não faz questão de nada. Então, era muito engraçado que no começo do ano, filho, você não quer fazer amizade com os amiguinhos da escola? Não, não quero. Ele não queria falar com as pessoas. E eu falava assim, Vitor, você precisa conversar com as pessoas, mesmo que elas sejam diferentes de você. Porque nem todo mundo fala a mesma coisa. Isso faz parte, né? E foi muito engraçado que a gente foi conversando com o Vitor, falando pra ele, filho, você tem que conversar com outras pessoas. Como o Vitor tá sempre com adulto, é mais difícil ainda para ele lidar com crianças. Mas a gente foi explicando para ele aquilo, quando eu estava pensando nessa palavra, eu pensei muito nele. Porque depois disso, o Vitor, só esse ano, ele mudou de professora 3 vezes. E a última professora dele é cristã. E o Vitor se apaixonou por isso, porque eles falavam a mesma coisa. O Vitor compartilhava com ela as músicas do Projeto Sola, levou música para ela, convidou ela para vir na igreja, conversou da reforma protestante com ela. Aquilo para ele foi, e aí nisso que ele compartilhou com essa professora, ele descobriu que tinha outros alunos da sala dele que também eram cristãos. Mas criança não é que nem a gente, né? Ele estava lá falando da palavra e aí a pessoa falou, eu também sou da igreja. E eu achei muito interessante porque, para mim, eu enxergo o Vitor ainda como uma criança. Mesmo que ele tenha 11 anos, para mim ele ainda é uma criança. Não é que nem na nossa época, né? Que 11 anos a gente já se achava adultos, né? E eu achei muito interessante porque eu falei para ele, você tá vendo que depois que você conheceu pessoas, você tá mais falante, compartilha da palavra,
falou da reforma protestante, ele ficou muito bravo, que um monte de gente da sala dele estava falando, não, mas eu comemoro Halloween. Aí o Vitor, que Halloween o quê? É reforma protestante, foi aquela briga, e aí ele ficou bravo, como assim, você é crente e você não sabe da reforma protestante? Ficou muito bravo, e eu falei assim, tudo isso é para você ver que existem pessoas que pensam diferente da gente, mas que cada um, você respeita. Você não precisa compactuar, mas você respeita. Você respeita, dia 31 para você é a reforma protestante, para outra pessoa não. Porque isso é o que ela aprende dentro de casa. Muitas vezes, se a gente ficar só no nosso mundo, imagina se eu falo pro Vitor, isso mesmo, fica quieto, não fala com ninguém que seja diferente de você. O que eu faço meu filho crescer? Com que ele vai compartilhar a vida de Jesus? E se ele plantar uma semente no coração dessa pessoa, talvez se ele falar de Jesus, isso vai ficar na mente dessa criança, porque a gente vê hoje crianças de 10, 11 anos que já pensam em se matar. Então, mas como que o Vitor saberia se ele se fecha só para ele? Então, Jesus não quer isso de nós. Jesus não quer que você fale só com pessoas que pensam como você, que sejam crentes como você. Jesus quer que você tenha vida na vida, que você tenha vida com outras pessoas. Não é compactuar com o pecado de ninguém. Não é isso. Aqui Jesus estava sentado na mesa com pessoas que ele chamava eles de hipócrita, de raça de víbora, como João Batista disse. Mas Jesus foi lá para ser 100% homem e 100% Deus. Ele não disse assim, eu não vou sentar com você, você é pecador, eu sou Deus, eu sou Jesus. Ele senta nessa mesa. E do 1 ao 7, é muito engraçado, do 1 ao 6, que os fariseus, todos os convidados da casa desse fariseu estão focados em Jesus, porque Jesus cura aquele homem. A partir do 7, Jesus começa a observá-los. E está tendo uma briga na mesa. Todo mundo quer sentar perto da pessoa que convidou eles. E Jesus começa a olhar aquilo e ver o povo brigando. E assim, nesse período, o que acontecia? Quem sentava perto do anfitrião eram os melhores. Eram os que tinham muito prestígio. Então, tinha aquela mesona, né, como a gente vê nos filmes, aquelas mesas, tudo perfeita. Quem sentava perto do anfitrião eram pessoas que tinham prestígio, que eram muito íntimas do anfitrião. Então, o que dava? A briga, todo mundo quer ficar perto do centro das atenções. E Jesus está vendo aquela briga. Existia nesse período, os escribas, eles fizeram tipo como se fosse um manual de boas maneiras. E tinha até vou colocar como lei, mas não é essa a palavra, tá? Que era assim, sente-se 2, 3 lugares adiante para que você não seja envergonhado. Mas o que as pessoas estavam fazendo? As pessoas queriam estar muito perto do anfitrião, então está acontecendo uma briga e Jesus está vendo aquilo. E aí é quando Jesus vai e vira para os seus discípulos que estavam com ele e começa a contar a parábola dizendo para eles, olha, se você vai até um casamento, não sente muito perto, porque além de ter essa regra de boas maneiras que os escribas tinham dito, a Bíblia também tem provérbios dizendo isso para nós, não sente tão perto, para que você não seja envergonhado caso a pessoa diga, levante-se, chegou alguém mais importante que você. Olha para você ver que a Bíblia tem até regras de boas maneiras, gente. Mas na hora, ninguém pensa em nada, né? Eu acho muito engraçado, porque pensando nisso, às vezes a gente vai em lugares, né? Sei lá, a gente vai assistir palestra, tudo. Você vê aqueles lugares reservados? Tem gente que ainda vai lá e senta, não senta, e depois não passa mal vergonha, a pessoa pedindo, levanta, levanta. Ou a gente, né, que quantas vezes a gente já foi em algumas igrejas, que todo mundo quer sentar no altar, aí começa, como tem mais gente do que altar, começa, dá lugar pro outro, dá lugar pro outro. É a primeira lição que Jesus está dizendo aqui, sabe? Não queira se mostrar, não queira sentar perto para você achar que isso é mais honra que a outra pessoa. Quem te ama, te ama.
Quem quer você perto, quer você perto. Não é pelo seu nome, não é pelo seu prestígio, não é por isso, mas é simplesmente por amar você. Então talvez você podia ser o mais valorizado e você está sentando lá no último lugar. Espere a pessoa dizer, amigo, senta aqui. Eu achei muito interessante isso, porque a primeira lição que Jesus nos dá é isso. Queira ficar se mostrando. Para quê? Para quê? A gente não precisa disso. A única pessoa que tem que sempre brilhar e aparecer é Jesus. Se for no seu trabalho, sabe, você tem uma posição de prestígio. Glória a Deus por isso. Mas no final, a gente sempre diz, glória a Deus. Ele me colocou aqui. Porque tudo isso, gente, olha aqui na mesma história, subiu tanto para a cabeça do pessoal, que eles estavam brigando entre si. Pensa, um querendo derrubar o outro. Tava todo mundo na sinagoga, ouvindo a Torá. Mas chegou na casa do convidado, acabou. Todo mundo já esqueceu o que tinha ouvido lá e aqui vai viver da forma que quiser. E um cristão, ele não vive da forma que ele quer. Ele vive de acordo com a palavra de Deus. E Jesus estava ali, naquele momento, observando essa vergonha que estava acontecendo. A gente está na casa da nossa família, cara, isso é maravilhoso, né? A gente está na nossa família, a gente tem liberdade, a gente come, a gente bebe, né? Mas é isso, é a gente lembrar que nós não somos melhores. Ou se você está na casa de um amigo, se você está numa festa, qualquer lugar, qualquer pessoa que está ali é tão importante quanto você, porque senão ela não seria nem convidada para estar ali. Então, é uma lição que Jesus nos dá, a primeira, de humildade, que a gente não precisa disso para ser importante para alguém. Quem te ama, te ama. E aí, quando ele termina de contar essa parábola, ele vira para o fariseu que convidou ele e os mestres da lei. E aqui para mim foi o que eu chorei quando eu li a primeira vez. Ele diz, no 10, pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vai ser... Não, peraí, é isso mesmo. Não, 12, desculpa, gente. Depois Jesus disse ao que havia convidado, quando você der o jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite que você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com o que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Então, olha para vocês verem como Jesus está ali com aqueles homens e ele vira para o convidado e ele está dando uma admoestação. Ele está dizendo, olha, sua festa está bonita, você convidou só gente top. Mas, agora eu estou dizendo uma nova coisa. Quando você for convidar pessoas, não convide os seus parentes, os vizinhos ricos, não convide essas pessoas. Convide, o que ele está trazendo aqui é de verdade, é quem você jamais convidaria para estar aqui. Os pobres, os aleijados. Gente, os coxos e os cegos. Mais para frente, ele vai contar uma nova parábola, mas eu não vou falar sobre essa parábola, mas Jesus se importava muito com quem para a sociedade era ninguém e hoje continua sendo ninguém. Hoje na oração, o Mag falou exatamente sobre isso, né? Nos ensina a ser humilde como o Senhor foi. Nos ensina a olhar para essas pessoas e entender que eu não sou melhor que ela. Quantas vezes a gente olha para um morador de rua, né? Um dependente químico, uma prostituta, alguém viciado, seja em qualquer coisa, e a gente tem um sentimento de orgulho. E a gente diz que jamais convidaria alguém dessa forma para participar da nossa vida. Não é verdade? É uma verdade. Alguém deficiente físico, pode ser que a gente tenha até uma compaixão. Mas nesse período aqui,
qualquer enfermidade que eles tinham, as pessoas diziam que alguém tinha cometido um pecado. Se não foi ele, foi a família dele. Então aquilo era como se fosse a mão de Deus pesando sobre essa pessoa. Então eles consideravam um cego, um coxo, alguém que Deus estava pesando a mão, ou porque a família tinha cometido o pecado, ou porque ele tinha cometido o pecado. Então todos eles olhavam para essas pessoas como pecadores e eles como perfeitos. Então, o que Jesus está explicando aqui para nós é que nós precisamos olhar para essas pessoas e entender que o quanto para ele essas pessoas são importantes. Qual é o papel da igreja? O papel da igreja não é a gente só se reunir aqui e falar de Jesus para vocês, porque isso aqui a gente pode fazer em qualquer lugar. O nosso papel também não é ficar vendo só a ministração pela internet, mas o nosso papel, além de ouvir, de participar da comunidade, é praticar aquilo que a nossa comunidade tem nos ensinado. Então, o que Jesus está dizendo para ele é, o que você fez foi muito bom, mas no seu próximo jantar, não convide ninguém que está aqui. Convide os esquecidos pela sociedade. Quantas vezes, gente, quantas vezes a gente lembra dos esquecidos pela sociedade? A gente ora, porque a gente faz parte da nossa oração. Mas de verdade, o quanto você abriria a mão de algo por você para fazer pelas pessoas? Ou a gente muitas vezes diz assim, eu não tenho dinheiro, eu não posso ajudar essas pessoas, mas para você, você tem. Pensa. Pra gente, a gente dá um jeito. Pra gente, a gente faz. Pra gente, a gente dá banquete. Pra nossa família, a gente dá banquete. Mas para pessoas que eu não conheço, que não fazem parte da minha vida, eu não quero. Eu não quero compartilhar a vida de Jesus para a vida dessas pessoas. E muitas vezes, compartilhar a vida de Jesus com a vida de outras pessoas vai exigir tempo, dinheiro, compromisso, lealdade e fidelidade. Mesmo que essas pessoas não te retribuam. Porque foi tudo isso que Jesus fez por nós, que nós não fizemos por Ele e não fazemos até hoje. Então, ter vida na vida de Jesus, o que Ele está explicando aqui para nós é que nós precisamos entender que compartilhar a vida dEle com os que compartilham a vida com a gente, que recompensa nós teremos sobre isso? Mas Ele diz que todo aquele que faz pelos esquecidos, pelos que não são ninguém, porque outrora nós também não éramos ninguém para a sociedade. Lembre sempre disso. Quem você era? Porque você não roubou? Porque você não matou? Mas você, com certeza, 100% da humanidade, você mentiu demais. Você, com certeza, fez tantas coisas que se a gente conta para fora, né? Se a gente falasse para as pessoas os nossos pensamentos, o nosso coração, o que a gente sente, talvez a gente não tinha um amigo. Mas Jesus mesmo assim te convidou para participar do banquete dele. Então por que nós não queremos andar com outras pessoas que são diferentes de nós? Andar com pessoas que muitas vezes ela não vai ter nada para te oferecer mesmo, igual Jesus está trazendo aqui. Essas pessoas não vão ter nada para te oferecer. Mas quando você faz isso, na volta, na ressurreição dos justos, você receberá recompensa. Lembre disso, você não planta para esta terra, você planta para a eternidade. E nós vamos colher um dia. Poxa, sabe, eu fico muito triste, gente, muito triste, que eu falo, cara, a gente tá vendo um mundo tão capitalista, né? Tão assim, que as pessoas têm tanto dinheiro. Alguém faz uma festa de 4 milhões. E a mídia acha isso lindo, enquanto tem tanta gente passando fome. Enquanto a gente passa em São Paulo, em tantos lugares, sabe? A gente vê digital influencer falando do Amazonas, mas ninguém doa 5 milhões, 10 milhões do seu dinheiro. Tudo bem, o governo rouba,
mas eu também roubo. Eu roubo muitas vezes na minha falta de não querer ajudar o próximo que está do meu lado, porque eu falo, não, quem tem a obrigação de fazer isso é o governo. Mas, então o que a palavra de Deus me ensina? Não me ensina nada. Porque se eu posso fazer e eu não faço, eu sou um negligenciador. Então pense nisso. Pense que Jesus está nos convidando para ter vida na vida dele, porque ele teve vida com essas pessoas. Ele teve vida com pessoas que não eram legais. Ele teve vida com pessoas que, como a gente vê, eram adúlteros. Eram pessoas que tinham doenças. Eram pessoas que a sociedade nem tocava nelas, porque o medo era grande. Elas eram corrompidas demais para a sociedade, então ninguém queria chegar perto deles. Muitas vezes a gente fica tão cego pela religiosidade que a gente esquece da nossa missão. E a nossa missão é fazer com que pessoas tenham vida na vida como nós temos vida na vida. Então é algo que vai passando adiante. Se eu participo só da vida da minha família, dos meus amigos, da minha igreja, eu tô errada. Eu tô errada. Eu converso com todo mundo que fala a mesma língua que eu. Óbvio, né? Eu falo de Jesus, eu falo da igreja, né? A gente fala de roupa. Agora pensa você pegar alguém que falam coisas totalmente diferentes de você, que pensam politicamente totalmente diferentes de você, que torcem para times totalmente diferentes de você. O que a gente mais vê hoje? É as pessoas pedindo respeito, mas ela não respeita ninguém. É as pessoas pedindo, respeitem a minha opinião, mas quando você dá a sua opinião, a pessoa não respeita a sua opinião. E aí vira uma guerra. Não é verdade? Então, o que nós precisamos entender? Olha o período que Jesus vivia. Jesus, ele confrontava. Ele falava o que ele pensava. Mas ele participava da mesma forma com outras pessoas, mesmo que pensavam diferente dele. Não tem a ver com compactuar, mas tem a ver com o que eu posso ser luz para você? O que eu posso dar sentido para você? O que eu posso dar sabor para essa vida, que às vezes é tão cheia de coisas para dizer, mas no final é uma pessoa tão perdida que não sabe para onde ir. E Deus coloca você para participar dessa vida, seja no seu trabalho, seja na escola, seja onde for. E a gente não quer, a gente quer ficar com os nossos amigos, com a nossa igreja, com o nosso mundinho, porque é melhor. A gente não é confrontado, a gente não confronta ninguém, mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente tenha vida. Convide pessoas para estar na sua casa. Pessoas que geralmente, às vezes, nem é tão próximo a você. Mas talvez se você compartilhar a vida de Jesus com essa pessoa, você vai ganhar um grande amigo. Uma grande amiga. Porque às vezes a gente acha que é só isso. Que a nossa vida é isso. E se a gente não se abre para novas pessoas, para novos horizontes, a gente não sabe o que a gente está perdendo. Ou o que a gente está ganhando. Então, esteja aberto. Jesus estava sentado com pessoas que ele discordava totalmente. Mas que ele estava ali para ser luz, para ser sal. É isso que Jesus quer de nós. Faça amigos, tenha vida. Compartilhe a sua vida na igreja. Aqui nós estamos para compartilhar vida. E vida não é dia de domingo. Vida é todo dia. Mande mensagens. Se importe com o seu irmão, ore pelo seu irmão. Eu conversando com a Margarida aqui, enquanto aquela não estava, tentei ser a mais assim, né, com a Margarida. No dia que a Margarida me contou o que tinha acontecido, gente, eu estava tão aflita pela Margarida, tão aflita. Eu jejuei por ela, eu orava por ela. Toda hora que eu pensava na Margarida, eu falava, Senhor, eu não sei o que é sentir isso. Mas o Senhor sabe o que a tua filha está sentindo. Aquilo me gerou tanta angústia, que no dia que a Margarida me contou, eu acho que eu estava mais nervosa que ela me contou, eu só conseguia chorar. Eu chorei tanto, e eu estava assistindo uma ministração, e aí eu comecei a ouvir louvor, e o Elito chegou bem nessa hora, e eu estava chorando, e eu falando, Deus, é isso que nós precisamos entender, que Deus quer que
a Margarida, ela não é alguém da minha família. Ela não é a minha mãe, ela não é o meu pai. Mas ela é alguém que Jesus me trouxe para compartilhar a vida dela comigo. E eu aproveitei o momento que a Keila não estava para me achegar a ela. E ganhei uma pessoa, né, não? Uma amiga aí para Deus, né? Nós compartilhamos, eu fiquei muito feliz. Tome isso para você. Não, eu não estou trazendo isso, gente, porque Deus foi muito bom com a gente. No dia que nós oramos pela Margarida, eu creio que todos nós sentimos o que a Margarida estava sentindo. Levamos a oração, em toda oração nós oramos por ela. Então pense nisso. Tenha vida, não só com as pessoas da sua igreja, mas com mais pessoas. Sabe, Deus tem te dado a oportunidade, viva. Viva, não para você se juntar com pessoas para falar mal de ninguém ou achar que você é melhor que ninguém, não é nada disso. É para ser luz para essa pessoa mesmo, sabe? Se você não tem pessoas, ore a Deus. Ore a Deus para Ele preparar amigos para você. A gente estava conversando disso, né, Mag? Eu tô orando, Senhor, me manda amigos, me manda amigos. É isso, ore, seja intencional. Deus quer isso de nós, Deus quer que nós sejamos amigos um dos outros, Deus quer que você de verdade se compadeça do seu irmão, do seu amigo, não só da sua família. Poxa, é claro que se meu pai fica doente eu vou ficar triste, mas se alguém da minha igreja fica doente, eu preciso colocar isso nas minhas orações, eu preciso interceder toda hora que eu lembrar, assim como Abraão fez. Deus, se tiver um justo aqui, o Senhor salva essa humanidade. Começou com 100, com 50, 30, 20, 10, só um, Deus, só um. Olha a intercessão desse homem por uma humanidade. Será que a gente não precisa orar? Será que a gente não tem que fazer isso? Se compadecer de pessoas que, de verdade, muitas vezes olham para nós como igreja e nem acham que nós somos igreja. Olha para você como cristão e nem acha que você é cristão. E tá tudo bem. Porque a honra não é para nós, a glória não é para nós, mas nós sabemos como igreja e como cristãos o que nós temos vivido neste lugar. Então a gente tem que se importar menos com o que as pessoas vão pensar e mais com o que Deus pensa sobre nós. Ele quer que nós hoje tenhamos vida com Ele. Vida para compartilhar vida, não é vida para você viver para você, vida para você viver no seu mundinho, mas vida nele, para que você tenha vida para compartilhar com outras vidas. Porque um dia, tudo que você tem plantado nessa terra, você colherá na eternidade. Você receberá uma coroa de glória. Você subirá com o seu irmão de mãos dadas, olhará para ele e muitas vezes nós vamos dizer, meu Deus, eu nunca imaginei que essa pessoa se converteria. E vai ser um grande prazer você olhar para o lado e ver pessoas que você nunca imaginou, mas que você plantou aqui e você vai colher na eternidade. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, eu te agradeço, Jesus,